Oi, eu sou o Thiago Tunes. Vocês já ouviram falar de upselling ou cross-selling? Pois bem, é um termo muito interessante e que nós podemos utilizar na nossa área. Quando nós falamos em trabalho com técnica, a gente começa a aprofundar o que nós fazemos e muitas vezes vamos perceber que tem um fundamento técnico-científico, por mais simples que pareça aquela atitude que iremos tomar com os nossos clientes. E aí vem uma importante ferramenta para nós trabalharmos um aumento no nosso faturamento, um aumento em grana, mês a mês. E o mais interessante, uma ferramenta de um aumento de faturamento rápido, com a aplicação correta dessas técnicas. Então, vamos aos conceitos. O upselling, ele nada mais é do que vender algo mais em cima do produto. Vender algo mais em cima do produto. Vou dar um exemplo que é do nosso dia a dia, de compras pela internet. Por exemplo, quando nós compramos algum aparelho tecnológico, uma televisão, por exemplo, e a gente vai concluir a compra, aí aparece lá pra gente, né? Acrescentar 1 ano de garantia, 6 meses de garantia. Isso é um upselling, certo? O cross-selling nada mais é do que, por exemplo, também quando iremos comprar uma televisão ou um computador e aí aparece pra gente lá, compre um fone que sirva corretamente com as melhores configurações nessa televisão, nesse computador. Compre uma tela protetora, é um produto a mais, um produto diferente daquele que você está comprando para agregar naquela compra. E aí vem uma pergunta interessante, no ramo do personal trainer, dos nossos treinamentos, é possível fazer isso? É muito possível. Vejamos só que interessante, quando a gente fala de upselling no nosso trabalho, a gente vai partir de um princípio que com certeza todos vocês personal trainers ou os personal trainers que irão começar, nós quando atendemos um cliente inicialmente, a gente vai fazer uma avaliação física nele. E aí já fica uma dica importante nesse tópico de avaliação física, hein? Avaliação física não é uma avaliação física simples e não deve ser só uma avaliação física. Tem que ser algumas avaliações que no processo de bate-papo com o seu cliente, na anamnese, você vai percebendo as dores dele e personaliza também as avaliações. Geralmente utilizamos a avaliação física de composição corporal de algumas formas, bioimpedância, adipômetro, medidas, fórmulas, mas também existem outras avaliações interessantíssimas, avaliações do sono, avaliações de qualidade nas atividades diárias, e aí nós vamos personalizar também essa avaliação. Então partimos do ponto do princípio da avaliação desse cliente, nós já vamos começando a detectar nele algumas necessidades. E aí nós, com o nosso compêndio de aprendizado, seja em faculdade, seja em cursos, a gente vai direcionar, através das avaliações feitas, o treinamento, a programação de treinamento adequada a esse cliente, certo? Pois bem, eventualmente nós iremos utilizar ponto A ou ponto B, treinamento A ou treinamento B, modalidade C ou modalidade D, para irmos em busca desses objetivos desse cliente. E é importante que nós criamos um desenvolvimento de programa de treinamento para esse cliente com modalidades direcionadas. Vou explicar melhor isso. Quando você tem mais conhecimento ou acredita bastante, por exemplo, na musculação, no pilates, em trabalhos de treinamento funcional, você vai aplicar essa modalidade mais específica para em busca dos objetivos do seu cliente, vai fazer a avaliação inicial e as reavaliações. Vale uma dica bem importante então. Quando for começar um trabalho com o seu cliente, para que dê certo essa estratégia de upselling ou cross-selling, tá? É importante que nós trabalhemos com algumas modalidades já definidas, tá? Não criemos na nossa programação de trabalho
vários tipos de treinamento. Porque às vezes a gente acha, vou mostrar para o meu cliente que eu sei tudo, que eu sei bastante, e a gente, erroneamente, a gente acaba achando que essa postura vai criar mais autoridade com o nosso cliente. E aí ele acaba descrevendo algumas necessidades no meio do programa inicial que você desenvolveu para ele, e aí na hora de fazer esse cross-selling com ele, que é uma venda rápida, um faturamento rápido, você acaba perdendo a oportunidade por ter aplicado vários tipos de treinamento para ele e não ter focado em uma programação mais moldada dentro daqueles treinamentos que nós temos mais conhecimentos inicialmente, que sabemos que vai em busca do objetivo dele. Então, na hora que nós estamos lá na avaliação física, estamos ainda no começo do processo, a gente detecta as necessidades da avaliação física desse cliente, a gente vai programar mais ou menos um treinamento com ele, e é interessante que nessa fase se faça determinados objetivos a médio e longo prazo com os seus clientes. Lembre bem, outra dica importante, crie objetivos com os seus clientes, objetivos a médio e longo prazo. Me ajuda aí, objetivo esses que nós vamos criar com os nossos clientes. Os mais simples, né? Emagrecer 3 quilos em 4 meses, emagrecer 10 quilos em 6 meses, aumentar a massa muscular em 1 quilo em 6 meses. Esses são os básicos, né? Mas lembra que eu falei lá atrás dos tipos de avaliações físicas que devemos ter o cuidado de personalizar também? Pois bem, eventualmente é interessante que tracemos objetivos também, e aí existem métodos para avaliar isso, da qualidade do sono, como disse anteriormente, para avaliarmos, até mesmo se detectarmos, por exemplo, na avaliação inicial, numa anamnese, se a pessoa descrever que eu tenho tanta dificuldade para colocar o meu tênis, porque de repente está acima do peso, uma circunferência abdominal exagerada, e você pega esse gancho coloca um número, por exemplo, de 0 a 10, qual a dificuldade que você teve colocar o tênis? Foi 8. E aí você vai fazer a medida, né, da circunferência abdominal, vai ter um parâmetro lá. Só que você tem um outro também parâmetro, que é a descrição dele de um número 8, por exemplo, de 0 a 10, de dificuldade para colocar o tênis. E isso é importante criar um arquivo do seu cliente, anotando todos esses dados que você vai buscar de informação para traçar esses objetivos a médio e longo prazo. Lembra bem, traça objetivos no ponto inicial, médio e longo prazo. O upselling, nesse momento que você está traçando os objetivos a médio e longo prazo dele, se você detectar, por exemplo, nele, uma necessidade rápida de emagrecimento, por exemplo, eu tenho um casamento daqui 3 meses, e de repente a pessoa veio com uma informação que queria treinar só 2 vezes. Aí você oferece para ela, falou, talvez fosse interessante treinarmos 3 vezes na semana. O que você acha? E aí você faz esse upselling, vender algo mais em cima daquela ideia que você estava traçando junto ao seu cliente. Gente, é muito importante que o personal trainer, nesse ponto inicial, ele ajude o cliente a determinar sim traçar esse caminho, mas o personal trainer tem que mostrar a autoridade de que tem o conhecimento aproximado realmente de quanto tempo ele vai chegar no objetivo que ele quer, do que realmente ele precisa, e aí entra essa oportunidade do upselling, porque alguns clientes vêm e falam, eu tinha pensado em uma vez só. Você pode dizer para ele, olha, eu tenho uma vez só, e aí vai uma dica de upselling nesse momento inicial, hein? Lembra bem, estamos no momento de avaliação, fazendo o upselling, serve para esse momento de avaliação. Então a pessoa fala, eu queria fazer uma vez só. O personal trainer, vejo muitos agirem assim, que está correto. Uma vez só, gente, vamos ser sinceros, não vai dar resultado para esse cliente. E se lembrarmos de atendimento, uma das coisas que mais vai agregar na autoridade que podemos dar a esse cliente é o resultado. Uma vez por semana não vai dar resultado. E aí vejo muitos personagens realmente falando, tudo bem, passo uma vez por semana, tem problema com isso? Nenhum. Contanto que o cliente realize mais vezes na semana. E aí entra uma perda de oportunidade que o personal trainer acaba deixando passar. Que tudo bem, vai fazer uma vez por semana e eu faço a consultoria para você dos outros dias da semana. Só que essa consultoria, gente, ela não é gratuita. Olha que interessante.
Vai fazer uma vez por semana só? Upselling. Faço essa consultoria, determino um preço. Geralmente o preço da consultoria ela é menor do que o treinamento presencial, certo? E aí isso vale também se a pessoa quis treinar 2 vezes por semana. Você pode pôr reticência aos resultados, criando esse gatilho do resultado, vamos nos gatilhos mentais, e mostrando para ela com a autoridade que citei anteriormente, que é necessário ela fazer mais vezes na semana, mesmo que seja sozinha, entre aspas, mas que você irá assessorá-la com um programa de treinamento para ela realizar onde ela estiver. Só que isso tem um preço. Olha o upselling rolando aí. Faturamento rápido nesse processo de venda com o cliente. Você coloca um preço menor que o presencial, mas você coloca um preço para ele. E, por acaso, se a pessoa quiser treinar 3 vezes na semana e de repente mostrou, mais um exemplo, tá? Mostrou uma necessidade de um resultado rápido, você vende para ela, você fala, olha, você queria 3 vezes, nós vamos fazer o seguinte, nesses 3 meses primeiro que você tem, ou nessas 2, 3, 4 semanas, não sei qual a necessidade da rapidez do cliente, você fala para ele, vamos fazer 4 vezes por semana, certo? Que pra gente alcançar um resultado mais rápido e depois a gente encaixa as 3 vezes por semana. Vocês vão entender o porquê que eu tô dizendo isso, depois a gente encaixa as 3 vezes por semana. No final, eu direi para vocês. Trabalhamos nesse contato inicial de avaliação física, bastante informação e vários exemplos aqui de upselling, para você ter um faturamento rápido, ali num processo rápido com o seu cliente e com o seu cliente na frente, ele está comprando o seu serviço. E aí vai uma justificativa, gente, do porquê que funciona tão bem essa questão de upselling e cross-selling, que irei falar para vocês o cross-selling daqui a pouco também. Por que funciona tão bem isso daí? Vocês que trabalham na área ou que vão trabalhar, vocês já perceberam que o cliente, quando ele está desesperado para ter algum tipo de resultado, ele procura algum outro serviço? Por exemplo, o cliente descreve algum incômodo. Ah, tô com um incômodo nas costas, no ombro e tal. E você, se tem um mínimo conhecimento, e aí eu vou dar uma dica interessante de conhecimento. Eu e a Maíra, a gente está preparando alguns cursos para agregar esses conhecimentos e dar mais carta na manga e respaldo a vocês de venderem isso na estratégia de cross-selling que vou falar daqui a pouco, tá? E então nós estamos preparando cursos para dar mais carta na manga para vocês. Então o cliente descreve, já devem ter passado por isso, um incômodo no ombro, tô com uma gordurinha aqui, queria emagrecer, na hora dos contatos das aulas. E o que nós fazemos? De repente você resolve fazer algo na hora para o cliente ali. E lembra que eu falei anteriormente? Fez a programação de trabalho com ele, com a musculação, com o pilates, com o box, tenta seguir nesse quadradinho, porque isso já vai dar resultado, isso já vai mostrar autoridade no nosso trabalho. Mas isso te deixa uma oportunidade nesses momentos, nesses gatilhos de resultado que o cliente precisa, de você fazer o cross-selling, a venda com ele. Então o cliente, quantas vezes passamos por isso do cliente descrever um incômodo? Incômodo no ombro, incômodo nas costas, ou de repente, preciso acelerar o meu processo de emagrecimento. Várias vezes nós já passamos por isso. E aí o que geralmente a gente escuta do cliente? Ou nós mesmo fazemos? Indicamos alguém para ele, passa em fulano que fulano sabe disso. Vai no instituto de emagrecimento tal que lá eles conseguem isso. Gente, está deixando a oportunidade do aumento do faturamento, está deixando voar grana. Se estivesse na edição aí, fazer dinheirinho voando assim, indo embora, sabe? Então, é uma oportunidade de cross-selling. Única coisa que precisamos ter nesse momento, a atenção ao cliente, lembra do mindfulness? A atenção ao cliente nós precisamos ter para captar essas informações e ter por trás já um respaldo para podermos vender algo a mais para ele. Vender uma oportunidade a mais naquele momento que ele deu a deixa. Por que eu falo isso? Estamos falando aqui da justificativa do que dá certo vender upselling e cross-selling. Porque esse cliente, se você não vender para ele, ele vai procurar um físio para resolver um problema simples de uma dor no ombro, ele vai procurar um instituto de emagrecimento para emagrecimento rápido, tomando remédio, fazendo dietas absurdas. Ele vai atrás. E se nós tivermos esse respaldo, nós iremos fazer, olha só, aí vem o processo de venda.
Anota aí, hein? Olha que interessante, hein? Olha que interessante. Você percebeu essa deixa dele? Que vou dar mais exemplos mais pra frente dessas deixas. Percebeu essa deixa dele? Você fala, olha, interessante que você está falando isso, que nosso objetivo principal, vou dar um exemplo, tá? Nosso objetivo principal era você melhorar sua qualidade de sono através do treinamento, melhorar a qualidade de vida, melhorar, colocar o tênis e tal, mas você está descrevendo para mim um incômodo no ombro. Veja só, eu conheço alguns protocolos de dor, de redução de dor, protocolos de manipulação. Gente, quantas oportunidades temos nesse sentido? Olha só, se aprendermos técnicas de massagem, se aprendermos técnicas de liberação miofascial, manual e instrumental, é uma oportunidade enorme de um cross-selling e aumento de faturamento. Temos que aproveitar isso. O personal trainer, para atingir, como a gente fala aí na nossa bio, mais de 10 mil por mês, a gente tem que captar essas oportunidades. E a gente tem essa capacidade. Então, usando esse exemplo, o cliente descreveu aquele incômodo. Vamos lá do incômodo. Um incômodo no ombro, coluna, joelho, quadril, em qualquer articulação. Existem protocolos, e reitero para vocês, estamos preparando um conteúdo quente, um conteúdo muito bom para dar esse respaldo a vocês que não têm nessas questões de vendar mais. Então, o vídeo hoje, se você aplicar essas técnicas com o seu cliente, já tiver esse respaldo, um pouquinho desse respaldo, vende para ele e aplica. Aplica que você vai aumentar o seu faturamento rapidamente ali, naquele momento, com essa venda com o seu cliente. Então você foi lá, vendeu para ele, falou, olha, eu conheço os protocolos e vamos fazer esse protocolo de redução de dor com você e por um período. E eu garanto para você, aí vem o gatilho do resultado. Olha que interessante nesse processo de cross-selling de venda. Aí você tem que dar gatilho de resultado. Gente, entendam bem, o personal trainer a gente trabalha muito aqui com a idoneidade, né? Lembra que é uma das filosofias do nosso contato aqui nos nossos vídeos, no nosso canal do YouTube, Instagram, Facebook, é a idoneidade. Então, já digo para vocês, se você tem o mínimo conhecimento de massagem, aplica, gente, na sua mãe, no seu pai, na sua esposa, no seu filho, no vizinho, no amigo, e você já pega essas oportunidades de experiência que você vai adquirindo e cria o gatilho do resultado. Porque vou te dizer, recentemente meu pai, minha mãe eu apliquei a técnica nele, fizemos X sessões, que vou falar dessas questões de números, limitar o número desse cross-selling que você vai vender para o seu cliente, isso é importante. A gente vai criar um gatilho nele da escassez do processo, já vou te falar já. E aí o que a gente faz? Faz o gatilho do resultado para o cliente e já organiza com ele as datas, horários disponíveis dele e seu. Gente, volta lá no que eu falei a respeito do cliente procurar outros serviços. Ele vai procurar, ele vai arrumar horário na agenda dele, ele vai atrás. Isso acontece. Agora, se nós oferecermos para ele o serviço, é alguém que ele já está em contato, é alguém que ele está ali tete a tete, alguns dias, algumas semanas, meses, quiçá anos. Então ele tem confiança em você. Fala para ele desse processo, iremos fazer um processo com você. E quando eu digo processo, tá, gente, é só para generalizar, que mais para frente eu vou dar os exemplos para a gente clarear mais a mente, ok? Então, quando a gente fala para ele, vamos fazer esse processo, que nós iremos causar resultado em você, assim como quando eu apliquei no meu pai, na minha mãe, na minha esposa, no meu amigo. E aí eu vou aproveitar um momento para dizer que eu utilizo muito esse cross-selling dentro das minhas atuações de trabalho, com liberação miofascial instrumental e manual, tá? E também com aumento de queima calórica, programas de aumento de queima calórica por X tempo. E aí, quando o cliente descreve alguns ganchos desse, eu faço a venda para ele, determino o tempo e aí eu aplico isso daí. Segredo do sucesso, gente, vou contar algumas historinhas. O segredo do sucesso é para isso. Gatilho do resultado inicialmente, certo? E aí, como disse para vocês, tive a oportunidade, quando estava começando no aprendizado dessas questões de manipulação, por exemplo, com colegas de trabalho no dia a dia que descreviam, tô com incômodo, então falou, eu tô com um processo, aprendi um protocolo, vou aplicar em você, quer? Cara, na hora,
né? De graça. Aí vem aquela frase, né? De graça tem injeção na testa, né? Apesar que alguns, engraçado, né? Como é a nossa área, parece que não, mas tem muitas partes que são unidas. E muitas vezes alguns amigos escreveram assim, não, Thiago, eu vou pagar para você. Eu nunca cobrei. Nunca cobrei porque eu sempre pensei que na área um pode ajudar o outro. E aí partia deles essa questão. Então eu vou te indicar para os meus clientes. Eles não sabiam fazer aquele processo, não perguntavam, eu acabava não tendo feeling como estou tendo agora para gravar esse vídeo na oportunidade de ajudar, dando dicas para fazer essa venda, esse cross-selling. E o que acontecia? Eles indicavam os clientes dele para fazer esse cross-selling comigo. Então acabava fazendo uma venda a mais comigo, realizando os processos, nesse caso, de manipulação com esses clientes. E eu tive a oportunidade também de oferecer para um grande parceiro de trabalho que ele era lutador profissional de MMA. E ele descreveu uma dor muito grande no quadril. Eu falei para ele, cara, eu tenho um processo muito interessante, vamos fazer? Fiz 3 sessões dele, mas aí determinei, falei, vamos fazer 3 sessões, mesma coisa, queria me pagar, eu falei, não, não vai pagar, vou fazer o processo com você e espero que dê certo. Boa. Primeira questão lá para que eu falei para ter sucesso nisso, o gatilho do resultado. Eu, quando vou vender para os meus clientes o cross-selling, eu já cito esses exemplos que falei para vocês aqui no vídeo. Isso já funciona como um gatilho de resultado, por quê? Aí vem um segundo segredinho para entendermos se vai dar certo ou não esse processo. Vamos dar os exemplos mais para frente, determinados, linkados, mas tem que fazer uma avaliação específica para aquilo. Então, por exemplo, nesse meu processo eu aplicava o EVA, a escala visual analógica, que é uma escala categórica que mede a dor da pessoa, certo? Ela descreveu dor? Tem um protocolo para diminuição de dor. Aplico o EVA, faço o procedimento com eles, determino as sessões dependendo do número e intensidade de dor que essa pessoa descreve, depois aplico novamente o EVA para mostrar ali um resultado para ela e também ter como registro para mim, para apresentação de gatilhos de resultado para próximos clientes. Olha que dica importante, hein? Segredos do sucesso para essa aplicação de cross-selling, beleza? Outro segredo do sucesso para essa aplicação de cross-selling, gente, determinar o número de sessões. Entenda bem, isso daí é um gatilho de escassez para o seu cliente. Veja que importante. Você já, lembra lá, nas aulas Mindfulness com seus clientes, detectou, quero emagrecer mais rápido, tô com dor ali, quero diminuir essa dor, tô com determinados... um exemplo interessante, tô com determinada dificuldade de mobilidade. Gente, lembra que eu falei lá no começo a respeito de definir o tipo de programa que você vai trabalhar com ele? E tá virando aparentemente uma moda, né? A gente aplica mobilidade aos clientes para facilitar o treinamento dele, para ele se sentir mais feliz. Determine o que quiser. Beleza, legal, é importante. Aplico também? Aplico também. Mas eu aplico, olha só que interessante, como degustação. Falou, isso daqui é uma leve mobilização, existem protocolos de mobilização. Isso está dentro do curso que estamos preparando também para ajudar a vocês. Existem programas, protocolos de mobilização para a gente resultar em melhoras nessa questão de mobilidade. Mais uma carta na manga para vender um cross-selling, vender algo mais para o seu cliente. Olha que interessante, gente. Não use indiscriminadamente os conhecimentos que temos. Programou com ele lá na avaliação inicial, segue em frente, é musculação, é pilates, é boxe, é funcional. Vai nisso daí, não sai muito dessa rodovia, dessa trilha, dessa rua. Fica nela. E é assim que tiver oportunidade por algumas necessidades a mais, que é diferente daquela avaliação inicial, vende e faz o faturamento e agrada o seu cliente. Ele vai te pagar com maior prazer. Então citei mais um exemplo aí que é a questão da mobilidade. E aí nós temos vários estudos científicos que mostram que um aquecimento geral, um aquecimento global, já prepara o seu cliente para você desenvolver um bom treinamento com ele. Aí vamos voltar naquele estudo, estudos básicos de fisiologia, né?
O McArdle diz que a cada 1 grau de temperatura acima do nosso corpo, nós temos 13% a mais do metabolismo preparado, 13% a mais do metabolismo sendo direcionado para a via que for. É a via da articulação, com a viscosidade menos densa, ou seja, menos densa a viscosidade, com 1 grau acima, metabolismo acelerado da articulação também, movimentação mais fácil. Isso daí é a descrição fisiológica lá dos primórdios de faculdade. Quem está começando agora vai pegar McArdle. McArdle é clássico. Emagrecimento, 13% a mais no metabolismo com 1 grau de temperatura acima. Metabolismo acelerado em 13%. Queima calórica, queima de glicose, gordura, já está 13% acima, 1 grau de temperatura. Ou seja, um aquecimento global já prepara ele. Então, o que eu quero dizer com isso? Não desperdiça as cartas de conhecimento que temos. Usa isso ao seu favor, usa isso para o seu faturamento. Nós somos merecedores pela aplicação do conhecimento que temos. E aí o cliente ele vai se sentir satisfeito. Continuemos no processo da venda para o cliente para ter sucesso. Então, estávamos no processo de avaliação e eu citei mobilidade. Então, por exemplo, a pessoa descreve uma dificuldade de mobilidade em tal processo, em tal articulação. Porque o meu tornozelo, o agachamento tem dificuldade. Falou, olha, existe um programa de treinamento de musculação que estamos fazendo, visando, dentre várias coisas, fortalecimento articular, hipertrofia, tonificação muscular, que, consequentemente, o treinamento de musculação já melhora um pouco a mobilidade. Porém, aí vem o processo de venda, o cross-selling com o cliente. Porém, eu tenho conhecimento de protocolos de mobilidade que, se você quiser, nós iremos aplicar em você por um determinado tempo. Lembra lá as chaves do sucesso para o cross-selling? Por um determinado tempo. Vamos fazer as avaliações específicas nas articulações que você precisa na mobilidade. Passando esse X tempo, certo? Que eu vou ajudar vocês a determinar. Passando esse X tempo, nós iremos reavaliar você. E você vai ver que vai ter esse resultado. Aí vem o gatilho do resultado. Porque apliquei isso com fulano, ciclano, beltrano, com o meu cliente. Gente, quando eu falo fulano, ciclano, beltrano, lembra, por favor, a idoneidade. Se ainda não fez, aplica em você, aplica na sua namorada, esposa, amigo, amiga. Aplica esses protocolos. Se ainda não tem tanto conhecimento, tem um pouquinho de paciência, que virão novos conteúdos aí para preparar vocês, ter o produto em mãos para você aplicar essa técnica de venda e aplicar esse produto para esse seu cliente. Mas não minta, por favor, não minta resultado. Mostre realmente, fale com resultado. Falei anteriormente, em vídeos anteriores, sobre o atendimento. E quando a gente tem idoneidade, gente, isso é aquela pecinha no castelo do atendimento. Nunca esqueçam disso. A idoneidade vai dar cada vez mais autoridade para você também, certo? Bom, vamos aos exemplos no qual a gente poderia trabalhar o cross-selling, as vendas de cross-selling. Vou começar pelo que é mais confortável para mim, que é o meu dia a dia, a minha aplicação de trabalho. Então, como que eu trabalho com os meus clientes geralmente? Eu tenho direcionamento para os objetivos a médio e longo prazo dos meus clientes dentro do trabalho de musculação. Cara, eu sou amante de musculação, eu tenho até uma frase interessante que eu preciso patentear essa frase. A musculação é salvação da humanidade. Eu explico por quê. Quando nós falamos em qualquer tipo de exercício ou atividade física, por exemplo, vou falar para vocês aqui de algum esporte. A pessoa gosta de futebol. Para ela estar protegida em nível muscular e articular, o que ela precisa fazer? Eu escutei? Musculação, fortalecimento. Vôlei, basquete, tênis. Bom, a pessoa luta boxe, Muay Thai. Ela precisa estar fortalecida. Ela tem que ter musculação na programação dela? Tem. Ela corre. Ela precisa ter musculação na programação dela? Então, volta a minha frase. A musculação é salvação da humanidade. E aí eu digo para vocês, no meu processo de musculação, a gente está ali. Você está aplicando a musculação para o cliente com os objetivos principais. Ele descreveu incômodo, eu faço a venda da liberação miofascial para ele. E aí, como é que eu determino a quantidade de sessões que essa pessoa precisa, especificamente na liberação miofascial?
Então, se a pessoa descreve, geralmente você pensa assim, ó, quando a gente vai fazer um trabalho fisioterápico, qual é o padrão, né? A gente fala assim, o médico prescreveu 10 sessões de fisioterapia. Então, pensa nesse padrão de atendimento de diminuição de dor, tá? De analgesia para esse cliente. Então, você pensa num pacote total de 10. Se a pessoa está com um nível 8, 9, 10 na escala visual analógica de dor, a gente vai mostrar para ela o seguinte, falar, ó, você precisa pelo menos de 6, 7, 8, 9, 10 sessões. E aí você determina um número ali com o seu cliente, de acordo, obviamente, com a sua agenda. E, gente, olha o adendo importante. Uma das filosofias que temos no nosso programa aqui também de apresentação de conteúdo para vocês é faturar 10 mil reais ou mais por mês sem ter a agenda lotada. A gente tem que ter vida, tem que ter prazer. Hoje pela manhã, por exemplo, eu estava na piscina com os meus filhos, depois tive um tempinho com a esposa na piscina, curtindo. O personal tem que ter momento de lazer também. Então, nessas questões de organização de agenda, a gente vai determinar com o cliente a quantidade de sessões. Se a pessoa descreve para você uma dor intermediária, vai lá, vende 3, 4 sessões para ela. Quer que eu diga mais para vocês, gente? Nesse meu processo de cross-selling, olha o que aconteceu várias vezes. O cliente está bem, apliquei para ele o processo, fiz a avaliação e reavaliação, ele sentiu o resultado, e aí o que aconteceu muitas vezes? Tiago, eu preciso fazer novamente mais algumas sessões de liberação miofascial. Por quê? Tá com alguma dor? Não tô não, mas eu tô com medo de ter dor. Gente, isso que eu, por exemplo, vendo e faço é um processo de analgesia. Se a pessoa não está com dor, eu não vendo para ela. Idoneidade. Você ganha uma carta, ganha um ponto enorme com ela. Enorme. Não vendo. Não vendo. Falo para ela, fica tranquila. No nosso treinamento, dentro do nosso programa, você já vai conseguir fazer a estabilização dessa dor. Se por acaso houver alguma dificuldade maior, iremos sim marcar algumas sessões de liberação miofascial. Então, um exemplo para quem aplica musculação, vender liberação miofascial. Quem aplica musculação e de repente a pessoa quer acelerar o processo de emagrecimento, você vai vender X sessões para ela de treinamento funcional, por exemplo. Você aplica mais a musculação, lembra que eu falei? Segue numa estrada, segue numa via, apareceu a oportunidade, faz o cross-selling, faz uma venda a mais para o seu cliente e determina o tempo. Esse é o segredo dessa venda. Determinou o tempo, o que você faz? Aplica com ele avaliação para emagrecimento, gente. Simples para nós, mais prático na nossa área. Adipômetro, bioimpedância, circunferência, faz o processo de avaliação com ele, faz as sessões de treinamento funcional e faz a reavaliação e mostra resultado para ele. Olha que interessante. Outras coisas que eu até anotei aqui, cara, para ajudar a gente. Você vai fazer de musculação para mobilidade, como falei. Você aplica musculação para a pessoa e a pessoa descreve mais dificuldades em relação a algumas articulações. Aí você faz uma avaliação com ela de mobilidade, vê o nível de dificuldade que ela tem, fala, pô, sua mobilidade está bem prejudicada, vamos fazer aqui 8 sessões de mobilidade e aí a gente faz a reavaliação, tenho certeza que você vai estar melhor e vai ajudar nos seus treinamentos de musculação. Vamos mudar um pouquinho a chave, vamos abrir a cabeça, como se fala, né? Vamos sair da caixinha? Quando a gente trabalha, por exemplo, eu conheço muitos profissionais amigos meus que trabalham com lutas, Muay Thai, boxe, Jiu-Jitsu, dá personal disso. Dá para fazer cross-selling para quem trabalha com isso? Dá. O que a pessoa faz? O profissional faz? Ele trabalha com isso, lembra? Seguindo a estrada do boxe, em cima desse processo. A pessoa descreveu dificuldade de articulação, manda ela para uma liberação miofascial. Manda que eu digo é modo de dizer, oferece o seu serviço para ela. A pessoa de repente está ali, faz boxe, faz Muay Thai, falou assim, poxa, eu tô me sentindo, sinto que minha musculatura não tá muito boa, não tá muito legal. Faz uma avaliação de composição corporal, mostra quanto ela tá de quilos de massa magra e fala, vamos fazer um trabalho de fortalecimento aí por 6 semanas, por 8 semanas. E aí, estudos científicos básicos pra gente. Após 8 semanas a gente começa a ter na musculação resultados morfológicos. Então aí você já se baseia nisso para dar o tempo para ele de treinamento. Vamos treinar então 3 meses musculação além do boxe. Você não pode tirar o cara de um para colocar em outro. É vender a mais, porque senão ele vai procurar em outro lugar. Você vai perder a oportunidade. Não perca a oportunidade, certo?
Lutas para mobilidade, mesma coisa, está trabalhando com lutas, a pessoa descreveu dificuldade em relação à mobilidade, vende protocolo de mobilidade com ela, vende. Quem trabalha, conheço muitos profissionais também que trabalham com Pilates, trabalho realmente magnífico, um trabalho muito legal, personal trainers agindo com protocolo de Pilates, e aí a pessoa descreve dificuldade com força. Precisei levantar alguma coisa. Ou a mulher descreve, o meu tchauzinho, queria que melhorasse. A gente sabe que não é só musculação, mas você aproveita esse gancho e vende para ela um programa de musculação a mais dentro do seu programa de Pilates. Vale? Outro exemplo muito bacana, dentro do Pilates, a pessoa começou a descrever incômodos articulares, incômodo osteomusculares, vende a liberação miofascial para ela. São todos os escopos de trabalho que estão dentro do nosso alcance, dentro da nossa área. E muito interessante, gente. Quando a gente... Vou lá no começo do vídeo, hein? Quando a gente entende que o nosso trabalho é técnica de venda, técnica de atuação científica, técnica de revenda, técnica de pós-venda, a gente vai conseguindo melhorar o nosso atendimento, o nosso resultado. Gente, e isso reflete em quê? Faturamento. Faturamento, é grana. É grana. Galera, não é pecado pensar em dinheiro. O personal trainer não peca pensando em dinheiro quando o dinheiro está em segundo plano. Eu vou fazer um trabalho excepcional, eu vou vender tudo que eu adquiri de conhecimento para ajudar a vida do meu cliente e, como consequência disso, eu vou lucrar, eu vou ter mais faturamento, eu vou ter mais grana, mais money, mais dinheiro. Isso não é pecado para ninguém, gente. Foi feito dinheiro para a gente ganhar de forma honesta, justa e com uma filosofia que a gente fala bastante, idoneidade. Então, repassando, gente, vai fazer o upselling no começo, lá na hora que você for fazer a venda para esse cliente, dá para fazer upsellings. Volta lá o vídeo, se você seguir a sequência, dá para entender que dá para fazer upsellings, que é a venda em cima da venda. Você está adquirindo mais vezes na semana com o cliente, por algumas necessidades. E o cross-selling você está no tete-a-tete com o seu cliente dia a dia, ele descreveu alguma dificuldade, busca no seu compêndio de informações, aplica a venda para ele, irei te ajudar. Irei te ajudar com X sessões desse procedimento. Que tal? Segredo do sucesso, gente, para dar certo. Fazendo um resumão aqui para ajudar. Olha lá, ó. Segredos para dar certo essa questão do cross-selling no meio do processo com o seu cliente. Atenção às informações dos alunos durante as aulas. No dia a dia com ele, presta bastante atenção, aplica o mindfulness, fica atento a ele, ele deu a oportunidade de uma dificuldade, vende um a mais para ajudá-lo. Vendeu um a mais para ele, ele aceitou, faça uma avaliação específica do que você vendeu para ele. Avalia, determina a quantidade de sessões e reavalia. E o último, porém não menos importante, determina quantas vezes irá fazer esse processo com ele. É o gatilho da escassez. Fala para ele que, olha, eu tenho oportunidade, para sua necessidade a gente precisa aplicar X questões, X sessões, desculpa. É exatamente o tempo que eu tenho, porque tenho essa janela aqui de oportunidade para a gente aplicar e eu consigo te ajudar nesse momento. Coloca a escassez ali no processo, certo? Que aí vai dar muito certo. Bom, estamos chegando ao final do nosso vídeo. Agradeço muito para quem chegou até aqui com a gente. Peço a ajuda de vocês, para quem está aí no YouTube, divulgue esse vídeo para mais personagens que vocês acham que possa ajudar. Isso o YouTube entende que está sendo um conteúdo amplo e aí ele começa a colocar abertura para mais pessoas. Isso nos ajuda e ajuda a mais personagens a chegar a esse conteúdo. Aí no Instagram, comentem se possível. Se vocês já tiveram oportunidade de fazer esse tipo de processo de venda com seus clientes, e eu dei alguns exemplos aqui, vocês têm algum exemplo diferente desse processo? Escreve aqui pra gente saber também e divulgar em outros vídeos o exemplo de cada um de vocês aí que puderam passar essa oportunidade. E você que ainda não passou essa oportunidade, aproveite esses momentos e aumente o seu faturamento. Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima.